Ó Deus, nesta noite, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pelo dia da vitória, Jesus, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, para que reflitamos nesse dia sobre os nossos atos e ações. E venhamos, meu Deus, pedir perdão a Ti por todas as nossas falhas, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor já conhece. Senhor, e dá uma noite na direção do Teu Espírito Santo. Também, meu Deus, visita cada lar, cada família, cada um, meu Deus, aonde quer que nossa voz, através, Senhor, das redes sociais, possam chegar. Visita cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ver uma palavra pela nossa irmã Dâmara. Agora aqui, João 9:5. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, assim como os discípulos pensaram, muitos de nós ainda hoje temos essa mentalidade. Os discípulos, ao verem aquele homem cego, acreditavam que era talvez uma maldição hereditária que passava de pai para filho. Porque o seu discípulo pergunta para Jesus: quem foi que pecou? Então, na visão do discípulo, ele era cego porque ele havia pecado. Era uma culpa, era o castigo de Deus para ele. Mas Jesus vira para ele e diz que aquele homem cego, ali naquele caso, era um propósito de Deus. Aquele homem que estava cego, Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aquele homem nasceu cego para que lá na frente pudesse haver aquele grande milagre de Jesus. Então a cegueira daquele homem era proposital, porque ele disse que ele nasceu para que se manifestasse, não foi por pecado dele, mas porque era para que naquele dia se manifestasse a glória de Deus na sua vida. Então tudo na vida tem um propósito. Mas eu quero ler em rápidas palavras hoje, Isaías 66:8. Isaías, chamado livro messiânico, é muito parecido com o Novo Testamento pelas suas duas divisões. Ele diz assim: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz a seu filho. Uma pergunta que Deus manda ao profeta escrever. Pode nascer uma nação de uma vez? De uma só vez? E este livro foi escrito por volta do ano 600 a.C. Esse versículo tem muito a ver com o que escrevera também o profeta Ezequiel no capítulo 37, que é aquela visão do vale de ossos sequíssimos, ossos sem vida. Esses dois versículos, ele culmina com uma única coisa, a restauração de Israel. Israel, desde o cativeiro babilônico, que ele perdeu as suas terras, vivia como escravo de nação em nação. Ele primeiro passa por aquele cativeiro babilônico. Já não bastava os 430 anos que ele passa no Egito, que o povo peca e Deus permite que Nabucodonosor, rei de Babilônia, leve Israel cativo.
Nabucodonosor morre e o seu filho reina. E o seu filho fez o que era errado perante os olhos do Senhor. E o Senhor fez com que os médios persas os escravizassem os babilônicos. Agora os israelitas eram escravos duas vezes. Era escravo do povo de Babilônia, que tornou-se escravo dos médios persas. Mas na frente os médios persas perdem a batalha para os gregos e vai se levando essa vida de escravidão. No ano 46 a.C., os romanos assumem, vence naquela grande batalha, os romanos conquista e passa a ser agora o Império Romano que começa a dominar, e Israel continua sendo escravo. E essa vida de escravidão de Israel perdura por muitos anos. Mas havia uma promessa no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Deus mandava que o profeta profetizasse sobre aqueles ossos sequíssimos, ossos espalhados sobre o vale é o mundo. Os filhos de Israel estavam espalhados por todos os povos e nações, sem ter uma terra para morar. Até o nome eles eram obrigados a mudar. Na época das guerras, da Segunda Guerra mesmo, é tanto que aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que têm um sobrenome que nem sabem por que tem. Pessoas com sobrenome de Carvalho, pessoas com sobrenome de Oliveiras, pessoas com vários sobrenomes de árvore típica de Israel. Era uma forma que eles achavam de fugir, porque as pessoas os identificavam pelo sobrenome. Então ele botava fulano de tal Carvalho, fulano de Odivaldo Nogueira, fulano de tal Oliveira. Então todas essas pessoas que têm esse sobrenome, ele pode ter indiretamente uma ligação com os israelitas. E aí o povo continuava esses ossos sequíssimos espalhados sobre o grande vale, que é o mundo. Mas Deus já tinha perguntado através do profeta Isaías, no capítulo, além dos 37 de Ezequiel, Isaías 66 e 8 diz: quem jamais viu tal coisa? Jesus diz que ninguém nunca viu nascer uma nação em um só dia. Mas Israel, ele diz que nasceu. E os anos se passaram. E no ano de 1948, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, resolve reconhecer Israel como nação. A partir daquele dia, Israel tinha uma pátria. A partir daquele dia estava se cumprindo a Bíblia. Em Ezequiel 37, o grande vale de ossos secos, em que os ossos estavam sequíssimos. E ele manda profetizar sobre aquele vale. E Isaías 66 e 8, quando ele diz que Sião nasceu, teve de parte, nasceu. Quem jamais viu tal coisa, nasceu uma nação em um só dia. Então, 1948, Israel é reconhecido como nação. 1948 eu entendo que se cumpriu a última das grandes profecias que bastava para aqueles que creem, que buscam e que têm essa esperança que Jesus vai voltar. Uma das promessas de Deus, de Jesus na sua vida, é quando Israel florescer. Israel já floresceu e está dando o seu fruto. Israel está na sua terra. Mesmo odiado, ninguém consegue mais tirar de lá. Porque aqui Jesus disse que Sião nasceu, né? E nasceu e em um só dia. Então, Isaías 66 e 8 e Ezequiel 37 é uma das grandes profecias que se cumpriram no ano 1948, na Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Se Jesus, ora que essa promessa começa no ano 600 a.C. e vai se cumprir essa profecia 1940 anos depois. Depois de Cristo, é mais de 2000 anos depois. Então, meu irmão,
Se Jesus te prometeu alguma coisa, não importa o que ele prometeu. O tempo e o espaço não é capaz de atrapalhar as promessas de Jesus. O tempo e o espaço nada é diante das promessas e da grandeza e do poder que Jesus tem. Seja o que for que Jesus te prometeu, continua de pé. As promessas de Jesus não voltam atrás. Jesus só está dependendo de você. Ele te ama do jeito que você é e quer continuar te amando, te abraçando e te segurando. Basta tão somente você ficar na posição que Ele te chamou. E amém, Jesus.